Olá, estamos ao vivo. Tudo bem? Oi, gente, paz do Senhor. Paz do Senhor. Quem for entrando, aproveite e compartilhe com seus amigos para poderem vir assistir a nossa última live. Último dia do ano 2022. Estamos prontos para 2023, porque é dentro de poucas horas, né? Como que vocês estão? Sejam bem-vindos, quem for entrando aí. Aproveita e compartilha com seus amigos, tá bom? Tem um aviãozinho do lado direito, embaixo, que você pode compartilhar. Mandar o link. Vou aqui também fazer minha parte, né? Mandar para os amigos. Olá. Bom, gente, eu vou falando aqui, aí conforme as pessoas forem entrando ou forem assistindo o vídeo depois, também possam aprender um pouquinho sobre a palavra que eu tenho hoje. Eu já quero começar desejando a todos um feliz ano novo. Hoje é o último dia do ano de 2022, então quero desejar um feliz ano novo para quem, tanto quem está assistindo agora quanto quem for ver depois. Dizer que eu desejo para todos um 2023 cheio de bênçãos, de realizações e de sonhos, que é justamente o tema de hoje que eu trouxe aqui para falar com vocês. Hoje eu quero falar sobre uma passagem que é pouco, às vezes, mencionada, até nem aprofundada a importância dela. Na hora que a gente lê a Bíblia, a gente deixa até passar. Mas caso você queira acompanhar, essa história ela é narrada por todos os evangelhos, porém aqui, o que traz uma riqueza de detalhes é João, né? E ela, escrita lá em João 18, que é o momento em que eles vão prender Jesus no Getsemane, né? As últimas horas de Jesus antes de ser levado preso, para que eles pudessem fazer todo aquele processo até levá-lo para a morte de cruz. E quando os soldados eles vão buscar Jesus no Getsemane por conta de uma traição de Judas, a história narra que junto com eles iam o sumo sacerdote. E junto com o sumo sacerdote estava um servo do sumo sacerdote. E esse servo, João traz o nome dele pra gente, e se chamava Malco. E no momento em que ocorre ali aquela prisão, né, em que eles vão para buscar Jesus, né, tem toda aquela coisa que Judas já tinha combinado com eles, né, aquele que eu for beijar, aquele lá que é Jesus, tudo isso porque eles queriam, né, todo o plano que eles estavam traçando para que pudesse matá-lo. Pedro desembanha sua espada e corta a orelha direita de Malco, que era justamente o servo do sumo sacerdote. E eu acho muito engraçado, né, que a gente vê vários memes aí na internet, que muita gente fala assim que os outros evangelhos, na hora que foram escrever essa passagem, eles falavam bem assim, olha, um discípulo arrancou a espada e cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote, né? Lucas, Mateus, Marcos narram assim, e aí o povo até brinca que João ele é o único que fala, foi Pedro que fez, né? E aí, mas assim, essa riqueza de detalhes que traz aqui pra gente essa passagem, inclusive fala o nome, né, do servo do sumo sacerdote, que era Malco.
E eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito de sonhos, tá? Eu não sei para quem que vai alcançar essa live em formato de vídeo depois também, né? Pode ser assim que ela chegue até você. Mas quando você vai entender um pouquinho sobre Malco, quem era Malco, e o que ocorreu ali com ele, não foi simplesmente uma, né, agressão que Pedro faz ali naquele momento com, sei lá, medo, raiva, por saber que Jesus ia ser levado preso justamente para morrer, né? Eles tinham consciência do que estava acontecendo naquele momento, que provavelmente eles não veriam mais Jesus, né? A partir daquele momento que aqueles, né, aquelas autoridades que chegaram ali para levar Jesus preso. E quando a gente estuda sobre Malco, a gente vê que a Bíblia traz dizendo que ele era o servo do sumo sacerdote. O servo do sumo sacerdote, gente, eles na verdade estavam em processo para que lá na frente ele pudesse ser um sumo sacerdote. E a Bíblia, quando a gente observa, né, todas as regras que tinham para que uma pessoa pudesse ocupar realmente este cargo, exigia algumas tinham algumas exigências que uma pessoa, né, que um homem poderia ter que cumprir para que pudesse ser sumo sacerdote, que era o desejo dele um dia, porque ele estava ali naquele período de preparação. Para quem não sabe, eles viviam ali como servos do sumo sacerdote um bocado de anos, assim, chegava a ser de 5 a 8 anos nesse momento de preparação, para que lá na frente eles pudessem finalmente ser, então, o sumo sacerdote. E aí, o que acontece? Quando a gente lê a respeito disso, lá em Levíticos, que são as várias leis, né, que Deus manda para que Moisés pudesse instruir o povo no momento que eles saem do Egito, existiam algumas regras para que a pessoa ela pudesse ser o sacerdote, sumo sacerdote. E se não cumprissem essas regras, então ela não poderia assumir, né, essa função tão importante. O que acontece? Uma das coisas que era muito marcada, dentre várias regras que você vai encontrar, que vai estar lá em Levíticos 21, que é um capítulo todo falando sobre a lei acerca dos sacerdotes, né? Teria que ser de qual descendência, quais que eram os tipos de casamentos que eram permitidos e quais que não eram. E dentre essas várias exigências que uma pessoa precisava para que pudesse cumprir lá na frente este papel de sumo sacerdote, era não ter nenhum problema físico. E você vai encontrar isso no versículo 18, que diz assim: pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como o homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente corrompidos, ou o homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão. E aí vai citando várias coisas aqui, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinge, ou que tiver testículo quebrado. Então, eles trazem aqui, essa passagem traz pra gente várias exigências, né, acerca das leis do sumo sacerdote, de que eles poderiam e que não poderiam ser feitas, né, por essas pessoas que eram separadas para que elas fossem se tornar o sumo sacerdote um dia. Então, o fato de você ter algum tipo de deficiência era uma das regras que não aceitava para que a pessoa pudesse cumprir, né, essa missão destinada lá para a família de Arão, né, dentre outras coisas que tinham também exigidas para quem fosse um dia ser o sumo sacerdote. E aí o que acontece? Na hora da consagração, né, se essas pessoas estivessem lá toda, né, fosse idônea, toda idôneazinha, com todas as regras que está escrito ali em Levíticos 21, chegava então o momento da consagração para que essa pessoa pudesse cumprir aquele cargo, né, que era um cargo de grande importância. Quando você estuda sobre aquele momento em que o povo sai do Egito até a Terra Prometida, tem toda aquela, né, a cultura do tabernáculo, quem que era o único que podia ter acesso ao lugar do Santo dos Santos. Então, era um cargo muito importante. Então, tinham todas essas regras que o Senhor colocou, justamente por conta da importância que esse cargo tinha. E aí, quando a gente olha sobre o momento da consagração, para que você, né, fosse lá marcado como sumo sacerdote, uma das coisas que se acontecia
Tá lá em Levíticos 8, 23, que foi exatamente no momento da consagração de Arão e seus filhos, né? Os primeiros ali que ocuparam esse desafio, né? Esse cargo. Fala a seguinte coisa, na hora que eles fazem um sacrifício, vou ler o versículo 23 de Levíticos 8. E degolou, e Moisés tomou o seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, tá? Tá falando de um carneiro que eles fizeram ali para o momento da consagração. Antes disso, vai falando sobre vários outros animais que eles acabaram usando ali com sangue, que era a maneira que ocorria o sacrifício naquela época. E aí, quando a gente pula lá pra frente, nessa situação, que foi o que a gente leu aqui, narrado lá por João, no capítulo 18, no momento em que Jesus é preso no Getsêmani, a gente encontra a seguinte situação: um jovem, né, narrado com o nome de Malco, que tinha todo um objetivo de um dia ser sumo sacerdote. Ele estava ali como servo porque fazia parte do aprendizado dele para que um dia lá na frente ele assumisse aquela missão. E aí vem Pedro, né, às vezes com a sua raiva, e eu às vezes até brinco que eu me identifico muito com o espírito de Pedro, às vezes entra na gente, mas tem que cuidar, né, para ter domínio próprio e tudo mais, porque Pedro, com o seu, né, nervosismo, talvez, a sua raiva de ver aquela situação de injustiça, porque ele sabia que Jesus não era culpado do que aquele povo estava fazendo, né, que era toda uma trama para que pudesse prender e matar Jesus, ele arranca a sua espada e corta a orelha direita de Malco, que era o servo do sumo sacerdote e que um dia planejava ser também. E como a gente leu aqui em Levíticos 21 e também em Levíticos 8, no momento da consagração, ele não poderia mais, a partir daquele momento em que ocorresse nele qualquer uma coisa que estava fora do que eram as regras, né, as leis para o sacerdócio, ele não ia mais poder assumir esse cargo, né, esse ministério que ele tanto almejou e tanto estudou, porque ele estava naquele processo e fora todas essas exigências, eles precisavam saber muito sobre a Torá, né, eles estudavam muito sobre as leis mosaicas, então ele estava ali buscando, sonhando, almejando muito um dia conseguir. E no momento que ele tem a sua orelha direita cortada, exatamente a orelha que lá no momento da consagração precisava lá pegar o sangue, né, do sacrifício do carneiro e colocar na orelha direita, ali naquele momento Pedro faz com que os sonhos deles, os objetivos deles vão todos pro ralo. E aí a gente continua lendo a história, né, daqui do capítulo 18 de João, e a gente vê que Jesus vai lá e cura. Gente, você tem noção, porque assim, a Bíblia não deixa muito narrado como que foi a gravidade do ferimento. Mas na hora que fala que ele corta, que ele mete a espada na orelha direita, eu fico imaginando Jesus colando uma orelha. É uma coisa que se faz hoje em dia com cirurgia. E olha lá, ainda assim a gente consegue. Então, quando Jesus traz, né, e faz isso por aquele rapaz, né, que ele coloca novamente ali, cura aquele jovem, ele tá falando para aquele jovem a seguinte coisa: o seu sonho não está perdido, porque eu estou aqui, eu estou te curando, e neste momento você não vai desperdiçar todos os seus conhecimentos, os seus esforços. Lá na frente talvez você consiga sim ser o sumo sacerdote, né, baseado nos seus esforços, no quanto que você estudou, né, nesse momento que você tá de servo aqui do sumo sacerdote, porque eu restauro os teus sonhos. Pode ter acontecido esse problema, tanto que o próprio Jesus, né, fala para ele: mete a tua espada na bainha. Porque Jesus fala para Pedro: não, meu filho, não é assim que funciona, né? Pode guardar essa espada aí, que não é desse jeito. E vai lá e cura a orelha e dá novamente direito para aquele jovem poder sonhar, que tinha sido destruído no momento em que Pedro corta essa orelha dele, que daí ele não ia mais poder, né, ser um sumo sacerdote se tivesse algum defeito. E aí, isso trazendo para os nossos dias, eu queria hoje, nesse último dia do ano, falar com vocês a seguinte coisa: não deixe de sonhar, né? Inclusive, esse é o tema da nossa última live. Acho que esse é um passo fundamental quando a gente fala sobre ter um 2023 abençoado. Porque a gente sabe que desafios nas nossas vidas a gente vai enfrentar. Pode ser que a gente enfrente Pedros cortando a nossa orelha direita. Às vezes sonhos que a gente tinha vão ser dificultosos, coisas que a gente não consegue imaginar como sair desse buraco, ou tudo que eu planejo às vezes não acontece como eu gostaria.
Mas a questão que eu trago aqui para vocês hoje é: não deixem de sonhar. Um dos passos para que você tenha um 2023 abençoado é você ter certeza de que com Jesus você vai poder realizar os seus sonhos. Porque aquele jovem ele tinha perdido totalmente, naquele momento, a oportunidade que ele poderia ser de sumo sacerdote, mas Jesus foi lá e colocou novamente a orelha nele. Não era, gente, apenas uma orelha, né? A gente fala apenas uma orelha, mas ninguém quer perder sua orelha, né? Não era só o pedaço de carne, né, da cartilagem que a gente tem aqui. Era um sonho que tinha sido cortado. Então, quando Jesus restaura aquele sonho, da mesma forma que eu sei que ele fez com Malco, ele pode fazer comigo e com você, né? Eu acredito que o maior realizador de sonhos que já existiu é Jesus Cristo. Então, se a gente traz Jesus para as nossas vidas, coloca a nossa vida dentro do centro da vontade de Deus, ele vai estar ali nos guiando e realizando os nossos sonhos. Não deixando que os nossos sonhos sejam frustrados por alguma intervenção que venha ocorrer no nosso dia a dia. E aí, eu até comentei com vocês nos stories que quando eu ia falar sobre esse tema aqui hoje, eu queria muito contar um testemunho sobre a minha vida. Porque desde que, assim, eu até brinquei com meu pai hoje sobre essas coisas de projetar o ano, o próximo ano e tudo mais. Eu nunca tive esse costume de projetar, olha, próximo ano eu quero isso, eu quero aquilo, nanana. Nunca tive esse costume. E aí eu brinco que o único ano que eu planejei que, olha, eu quero isso, foi de 2019 para 2020 e aí não aconteceu nada. Porque todo mundo sabe que foi o ano da pandemia, 2020. E aí eu não consegui realizar nenhum dos projetos que eu tinha colocado lá. E aí eu coloquei comigo mesmo assim, falei assim, eu não quero anotar, não quero. Isso não quer dizer que tá errado, tá, gente? Vocês podem fazer isso, inclusive, já vi vários testemunhos de pessoas que fizeram isso e que deu muito certo, mas que pra mim, no meu caso, foi uma coisa que eu decidi não mais fazer. Por quê? Eu decidi simplesmente, quando começam os meus anos, colocar a minha vida nas mãos de Deus. E esse ano de 2022 não foi diferente. Eu acho que foi, na verdade, o ano que eu mais vivi a dependência de Deus na minha vida. E quando comecei 2022, eu não imaginava que eu fosse viver tudo que eu vivi esse ano. Porque eu tava saindo do meu mestrado, na verdade eu ia defender o meu mestrado, eu tinha um prazo até março para que eu pudesse defendê-lo. E eu estava sem nenhuma perspectiva do que ia ser 2022. Eu não tinha um emprego, eu não tinha nada. Eu tava ali simplesmente vivendo o que Deus ia querer pra mim. E eu orei, eu fiz uma oração, falei assim, olha Deus, nunca o Senhor falhou comigo. Em datas, eu digo assim, eu falo, Deus é muito específico comigo quando eu peço alguma coisa, quando eu oro, quando eu busco com Ele os meus sonhos, sabe? E aí eu até falei assim, do mesmo jeito quando eu terminei minha faculdade, até as datas na minha formatura, tudo mais, deu tudo certo. Eu quero te entregar o meu 2022 para que o Senhor pudesse fazer por mim o que o Senhor quer. A minha vida tá entregue nas tuas mãos. E foi passando o tempo, né? Teve aquelas primeiras férias de janeiro, voltei em fevereiro para o laboratório da faculdade, concluindo o mestrado e tudo mais. E aí eu lembro que eu tinha minha bolsa do mestrado até março. Na verdade, ela acabava em fevereiro, eu recebia no começo de março. E aí eu falei, Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? Eu não sei o que eu faço. E eu comecei a sair distribuindo, gente, sem brincadeira. Um dia eu peguei aqui e saí de casa. Eu distribuí tanto currículo nessa cidade, em várias escolas, em lugar de curso técnico. Porque eu sempre tive um sonho de ser professora. É muito engraçado isso, porque quando eu entrei na engenharia, eu já tinha certeza de que eu ia sair da engenharia para ser professora. Nunca tive aquele plano de tipo, eu quero ser aquela engenheira de pegar obras, né? Nada contra, tá, gente? Inclusive meu pai faz isso, acompanhamento de obra, projetos. Se você estiver precisando de pode falar que eu tenho um engenheiro ótimo para indicar para vocês. Mas é que eu não me via, né, assim, eu me via dando aula. Eu sempre falei isso, o pessoal que estudou comigo na faculdade é testemunha disso. Inclusive tem amigas que falavam, Evelyn, você vai ser prof, né, porque era uma coisa que eu sempre falava, eu quero ser professora. Eu tenho muita vontade de ser professora. E aí eu lembro que quando terminou ali aquele período do mestrado, eu tava só pra defender, a bolsa tinha acabado, e eu não sabia mais o que fazer, né, eu falava assim, Deus, assim, eu estou nas tuas mãos, eu preciso de uma solução pra minha vida. E eu acho engraçado contar isso, porque
eu fui pra igreja no domingo e meu pai pegou e me colocou pra orar pelos dízimos e as ofertas. E já era quase final do mês, então eu não tinha nenhuma oferta pra dar naquele momento. Eu achei muito engraçado, meu Deus, eu fiquei pensando no meu coração, como é que eu vou orar pra dízimo e oferta se eu não tenho nem oferta pra dar, nem dizimar, mês que vem eu não tenho, porque eu não vou receber nenhum salário, então... Mas fui, né? E aí eu lembro que na minha oração, eu peguei e comecei a orar assim, falar, Deus, abençoa os seus irmãos, os irmãos da igreja, abre portas de emprego, né? E dentro do meu coração falando, Deus, é pra mim, eu preciso de um emprego, eu quero muito, eu preciso trabalhar. E aí eu orei aquilo lá e meu pai disse que no momento em que eu estava orando para os irmãos, né, que ia dizimar, ele disse que viu um contrato sendo assinado para que eu entrasse no emprego. Ele orou e falou assim, Deus, dá um emprego pra Eve. E ele até brinca que ele fala que ele deixou de especificar a cidade, né, porque daí foi muito rápido. Assim, foi uma coisa muito ligeira, porque eu orei, eu tava no domingo pedindo, orando e buscando ali pra Deus naquele momento. Na terça-feira eu recebi uma ligação para que eu pudesse ir pra Tangará trabalhar. E quem me acompanha aqui, né, no Instagram, viu que eu tive essa mudança, foi muito rápido, gente. Eu não estava me projetando, eu tava planejando, e eu lembro que quando o rapaz falou, quando ele falou assim, surgiu uma vaga pra você trabalhar aqui em Tangará e tal, justamente no que eu sempre sonhei, né, que ia ser professora. E aí eu falei assim, tá bom, quando é que eu preciso dar a resposta? E aí ele falou bem assim, tem que ser o quanto antes, que a gente precisa com muita rapidez, então você tem que me responder rápido. E eu desliguei aquele telefone e falei, Tangará, o que eu vou fazer em Tangará? Eu lembro, gente, que eu entrei no Google e procurei onde que ficava Tangará, porque eu sou uma mato-grossense muito fajuta, sabe? Eu brinco que eu não sei, eu conheço muito pouco do Mato Grosso, porque eu ando muito pouco. Então eu não sabia nem onde ficava Tangará da Serra no mapa. Eu já tinha ouvido falar sobre a cidade, muito bem, inclusive, mas eu não sabia onde que ela ficava. E aí eu comecei a brincar, jogar aqui em casa, teve até uma amiga minha aqui na hora, eu falei, eu vou pra Tangará, eu vou pra Tangará. Só que assim, não tava muito certo na minha cabeça, eu só saí falando, né? E aí, quando eu vi que a coisa era realmente séria, veio uma seriedade no meu coração, eu falei, eu vou enfrentar esse novo desafio. E é muito engraçado, gente, porque não estava planejado, foi muito rápido. E aí eu sentei, conversei com meus pais, eu falei, olha, eu tô sentindo uma paz muito grande, eu acho que eu tenho que ir pra lá, eu vou realizar um sonho, pai, que é ser professora, entendeu? E aí eu peguei, na sexta-feira eu já tava lá assumindo a minha vaga para que eu pudesse trabalhar dando aula, inclusive na mesma faculdade que eu me formei. Só muda, né, no caso o campus, porque eu me formei aqui no campus de Sinop e lá hoje eu dou aula no campus de Tangará da Serra, de engenharia civil. E eu amo a minha profissão, eu amo ser engenheira, mas além disso eu amo muito ser professora. Eu brinco que eu falo assim, que tem aquela musiquinha que o povo até usa muito, né, em alguns vídeos do Instagram, que é aquela I'm a vacation every single day, cause I like my occupation, que a tradução dessa música eu estou de férias todos os dias porque eu gosto da minha ocupação, do que eu faço. E aí eu falo exatamente isso. Eu sei que, né, a gente não tá de férias, que a gente tem que cumprir horário e tudo mais, mas eu tenho o prazer de levantar todos os dias e ir trabalhar. Eu gosto do que eu faço, eu tenho prazer em ensinar e, além de tudo, ensinar a minha profissão, ensinar a engenharia. Eu gosto muito. Então, hoje, eu vivo a realização de um dos sonhos que eu tenho na minha vida. Eu tenho muitos outros sonhos. E se Deus me permitir, eu quero voltar aqui no final do ano de 2023 e falar pra vocês, gente, eu realizei mais um sonho da minha vida. Então, quando eu digo pra vocês aqui nesse nosso último tema, né, do ano aqui, dos 23 passos, não deixe de sonhar, é porque Deus pode nos ajudar a realizar sonhos. Hoje eu moro em outra cidade, meu pai até brinca que ele fala que eu moro aqui, mas eu trabalho lá. Mas hoje eu estou em outra cidade, eu estou longe da minha família, eu falo que isso é a única coisa difícil do meu dia a dia hoje em dia, é estar longe deles. Mas eu sinto prazer em estar lá, eu sinto prazer em trabalhar lá, eu sinto prazer no que eu faço. Hoje eu gosto de levantar, ensinar, fazer conta no quadro e reclamar do giz, e que a mão tá toda, né, desgastando, mas é uma alegria e é um sonho realizado.
Para quem me conheceu lá atrás como uma estudante que falava o tempo todo, gente, eu quero muito dar aula, gente, quero muito dar aula. As minhas amigas, elas falam, né? Nossa, Evelyn, você hoje tá realizada com um sonho, eu tô. Né? Eu não sei o que vai ser do meu 2023, eu não sei o que Deus tem planejado para mim nesse próximo ano de 2023. Mas uma coisa é certa, assim como foi com a vida de Malco, aonde Jesus está, ele não vai nos deixar frustrar os nossos sonhos. O que a gente precisa é sonhar de acordo com a vontade que ele tem para as nossas vidas. Né? A gente não pode também viver uns sonhos assim supérfluos que não vão nos levar a lugar nenhum, mas sermos muito objetivos. Ontem a gente falou sobre um tema aqui que era esteja pronto para a volta de Jesus. Isso também é um dos sonhos que a gente tem, um dia voltar, subir aos céus, né, ser arrebatados com Cristo. E eu até comentei uma frase que eu acho muito importante, que é: trabalhe como se Jesus fosse voltar daqui a 40 anos, sei lá, 70 anos. E esteja pronto como se ele fosse voltar daqui a 40 segundos. Então, estar preparado para a volta de Jesus não significa que você tem que deixar de sonhar, que você tem que deixar de lutar, estudar, trabalhar e buscar os seus sonhos. Seja ele na vida profissional, espiritual, pessoal. Né? Eu tenho ainda muitos sonhos que eu sei que eu ainda vou realizar, e eu até falo quando eu oro com Deus, falo: Deus, me ajuda a realizar tal sonho, porque eu sei que esse sonho foi o Senhor que colocou ele dentro de mim. Não é uma coisa da minha cabeça, não é uma vontade que surgiu do nada. São sonhos de Deus que o Senhor colocou dentro de mim. E eu sei que se eu estiver com Jesus ao meu lado, eu sei que se eu lutar para os meus objetivos, os nossos sonhos eles serão realizados. Né? E que por mais luta que vier, que nem eu falei, por mais Pedros que tiver aí arrancando as nossas orelhas, se Jesus estiver do nosso lado, ele irá nos curar, ele irá nos deixar realizar os nossos sonhos lá na frente. Então, gente, a live de hoje é essa. Eu quero agradecer todo mundo que entrou aqui. Eu sei que teve algumas pessoas que entraram, saíram. Quem estiver assistindo esse vídeo depois, também você que tá vendo, encaminhe para os seus amigos, tá? Não deixe de ver, não deixe de falar sobre isso. Eu vejo que as pessoas, como a gente tem vivido os dias muito difíceis, eu sou consciente de que nós não estamos vivendo dias fáceis. As pessoas têm acabado desanimando e deixando de sonhar. Então, o tema de hoje é: não deixe de sonhar. Jesus pode realizar os nossos sonhos. Eu sou prova disso. Malco é prova disso. O sonho dele estava destruído naquele momento, mas Jesus mudou tudo, né? Jesus deu uma reviravolta na história dele. Jesus fez com que eu realizasse os meus sonhos. Se eu amanhã parar de trabalhar lá no que eu trabalho, eu já realizei um sonho. Né? Porque eu já vivi aquilo que eu sempre sonhei, que eu sempre planejei para minha vida. Então, para sua vida não vai ser diferente. Coloca Jesus, aprenda a ser dependente de Deus. Faça seus planos, como eu falei, tem gente que gosta de anotar: eu quero isso, aquilo. Anota então, fala com Deus: Deus, é isso que eu quero. Deus, me ajuda a realizar isso. E aí eu tenho certeza, gente, que se você colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, para que Ele cuide de você, para que você seja totalmente dependente dEle, os seus sonhos podem sim se tornar realidade. E eu quero então que encerrar nossa live, os 23 passos para um 2023 abençoado, trazendo essa mensagem para vocês. Não deixe de sonhar. Faça de 2023 um ano de sonhos, um ano de objetivo. Ah, Evelyn, mas e se eu não conseguir esses meus sonhos em 2023? Então você vai colocar esses sonhos para 2024, para 2025, até Jesus voltar para nós. Nós devemos sonhar, não podemos desanimar com as dificuldades, com as orelhas cortadas, amém? E eu quero agradecer todo mundo que acompanhou a live, quero agradecer todo mundo que acompanhou esse projeto. Eu sou muito grata a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, por seus amigos que receberam esses vídeos através da sua vida. Tá? Não deixe de compartilhar. Então eu desejo para vocês um ótimo 2023, que vocês tenham sim um 2023 abençoado. E se ficar alguma dúvida, volta aqui no Instagram novamente, assiste lá sobre aquele tema específico que você acha que precisa naquele momento. Todos esses vídeos vão ficar aqui salvos, porque eu sei que foi uma maneira que o Senhor usou a minha vida e das outras pessoas que foram meus convidados aqui, para levar a palavra de Deus para quem às vezes não tem acesso real, né? Que às vezes não pega a Bíblia, não lê, mas que
que através aqui do Instagram, de uma rede social, o Senhor possa sim abençoar a sua vida, tá bom, gente? Um super beijo, que Deus abençoe muito. Eu quero agradecer também ao meu pai, a minha mãe, que tá sempre acompanhando aqui. Deixa eu ver quem mais que tá online aqui. A Monize. Monize, muito obrigada. E pra todo mundo que for assistir depois também, tá bom, gente? Um beijo, um ótimo 2023 pra todos nós. E pra concluir, não deixe de sonhar, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima. Nós teremos mais projetos em nome de Jesus. Tchau, gente!